Bom dia a todos. Esse é o nosso módulo 7 do curso de Programação em Linguagem C com uma abordagem gráfica. Eu sou o professor César Poser e nesse site aqui embaixo vocês podem encontrar então, todo o material da disciplina, inclusive os slides e os demos e tudo mais para acompanhar o curso. O conteúdo do módulo de hoje então é basicamente trabalhar com arrays ou também chamados de vetores, certo? Qual é a ideia então de um array? Um array então é uma forma de você poder então armazenar muita informação em um programa, certo? Essa informação então ela pode ser de vários tipos, como por exemplo tipo int, tipo float, double, char, uma estrutura e assim por diante, certo? Então a ideia é que vocês vão poder então fazer gerenciamento de muita informação e agora sim poder então desenvolver aplicativos mais elaborados. Fazendo uma analogia com o mundo real, um array, ou também chamado de vetor, pode ser visto como um trem, que tem vários vagões, e cada vagão então pode armazenar uma informação. Aqui no caso seria a quantidade de minério que ele está transportando. E esse trem, então essa locomotiva, o nosso array, então ele tem vários vagões e cada vagão então pode ser acessado individualmente. Mas todo o nosso trem aqui, ele é visto como apenas uma única variável, então essa que é a parte interessante. Da mesma forma, também aqui por exemplo, um sistema que faz reserva de banco de ônibus, também pode ser visto como um array, pois o ônibus é um só, e eu tenho aqui então a poltrona 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, e assim por diante. Onde cada posição também representa uma informação, que aqui no caso é uma informação binária. No caso, a poltrona ela está reservada ou a poltrona não está reservada. No caso do nosso trem aqui é um pouco diferente, pois no trem nós temos vagões que estão ocupados, vagões não ocupados, mas também eu tenho a quantidade de carga que tem naquele vagão, certo? Então, como eu já comentei antes, eu posso criar então arrays de vários tipos de dados. No caso, o tipo char vai ser usado para fazer a representação de strings em linguagem C, que nós vamos ver então mais para frente como isso funciona. O tamanho do nosso array, ou do nosso trenzinho aqui, ou do nosso sistema de locação aqui de reserva de banco de ônibus, então ele sempre tem um tamanho pré-definido, tá? Então, em tempo de compilação, nós vamos criar. Precisa um array que armazene 50 coisas, ou 1000 coisas, ou 1 milhão de coisas, tá? Sempre se tem array, também vamos fazer uso de lastro de repetição para poder acessar esse array. Então não faz muito sentido ter um array e não ter um lastro de repetição para poder iterar sobre os elementos. E sobre esses nossos arrays, então, podemos fazer várias operações, como, por exemplo, fazer a impressão dos dados do nosso array, fazer ordenação, remoção de elementos, inserção de elementos e várias outras operações a mais. O que seria um array? Então, um array aqui, nós vamos ver aqui embaixo que nós temos um array então, com 6 posições, e o array então, ele está indexado por um índice, ou uma posição, ou seja, aqui o 0 seria o nosso vagão 0, o 1 é o vagão 1, o 2 o vagão 3, o 1000 o vagão 1000 e assim por diante, certo? E em cada posição, então, eu vou atribuir uma informação para esse meu array. Então essa que é a filosofia, então, de arrays. E só mais um detalhe, então, os arrays, cada array guarda informações do mesmo tipo. Ou se for um array de float, ele vai guardar float em todo array. Se for de double, vai ser de double. Se for de int, então int. Se for de uma estrutura, aí sim ele pode guardar coisas mais heterogêneas. Certo? Então olha só, para começar a mostrar então como é que funciona um array, nada melhor do que nós sentar e então fazer pequenos programas, tá? Então eu vou fazer um programa até um pouco mais simples com o nosso editor de círculos, tá? Que é o seguinte, ó. Então voltando aqui para o nosso code blocks, um array nada mais é que o seguinte, ó. Vou criar aqui, por exemplo, uma variável do tipo, um array do tipo int, que eu vou chamar aqui de, por exemplo, posições, e aqui bota entre colchetes, por exemplo, 100, certo? Então com isso aqui, então, eu criei um array que pode armazenar agora 100 valores inteiros dentro dele, certo? Para fazer então a atribuição é muito simples, então eu vou aqui embaixo na função main, não vou usar por enquanto a parte gráfica ainda, tá? Então como é que eu faço? Eu falo assim, posição na posição 0 recebe 4, posição na posição 1 recebe, sei lá, 44.
e assim por diante. Então, assim também como posso fazer atribuição ao meu array, eu também posso fazer leitura, né? Como, por exemplo, vou botar aqui um printf, como nós já vimos na aula passada, %d, por exemplo, a informação que está na posição 1. Então, isso vai imprimir o nosso array na posição 1 e vai imprimir na tela, então, a informação 44. Então, se eu rodar aqui deu um errinho, deixa eu ver o que eu errei aqui. A posição não foi declarada, porque eu chamei aqui em cima de posições, tá? Então, a variável é posições, então basta atualizar aqui e aqui embaixo. Então, posições. Se eu rodar agora, então, o programa, então, ele imprimiu e ele imprimiu na tela, então, o valor 44, tá? Como vocês podem ver, por exemplo, aqui no console de aplicação, tá aqui em cima, bem aqui na esquerda, vocês podem ver, então, tá 44 GL, tá? Então, 44 foi a informação que ele imprimiu aqui na nossa, então, posição de 1, tá? Então, essa que é a ideia de se usar vetores, tá? Vamos mostrar agora uma aplicação bem mais interessante, né, do que simplesmente atribuir informação aqui na mão, tá? Atribuir na mão e depois imprimir informação na mão. A ideia, como comentei antes, é usar então laços de repetição, né, para nós podermos fazer processamento de forma automatizada usando vetores. Vamos voltar para o nosso código então aqui e vamos fazer agora um programa mais interessante. A nossa ideia então aqui é fazer agora um editor, tá? Aqui eu até queria fazer um de figuras, nós vamos fazer por enquanto um editor de círculos, tá? No módulo passado nós tínhamos feito, acho que foi no módulo de entrada e saída, o exercício era clicar na tela com o mouse e guardando as posições onde foram clicadas. E eu falei naquele material que se fosse mais que duas já começa a ficar bem complicado porque vocês não conseguem gerenciar muita informação com um clique de mouse, tá? Poder representar vários círculos na tela. Com array fica muito mais fácil. Então olha só, então a ideia é que nós mostrar como que faço isso com um array. Então eu vou apagar aqui nossa posição e como eu coloquei aqui na figura, então nós vamos precisar de um array por enquanto para guardar a coordenada x do mouse e um array para guardar a coordenada y do mouse. E depois na sequência um para guardar a cor, um para guardar o raio ou outros atributos a mais que eu vou querer guardar dos meus círculos, tá? Depois, no módulo mais à frente, nós vamos ver como é que usa estruturas e aí nós vamos poder condensar esses 4 arrays em apenas um, para ficar um programa bem mais elaborado. Mas, por enquanto, o objetivo é mostrar como usar, então, arrays, tá? Então, o código não vai ficar muito bonito, mas não tem problema, tá? Então, eu vou chamar aqui, então, a coordenada do meu mouse, são coordenadas inteiras, então eu vou criar, então, um array de inteiro, que eu vou chamar aqui de mouse... por exemplo, cor de x, tá? Cor underscore x, tá? Para indicar que eu estou guardando a coordenada x do mouse. Suponha que eu coloque assim 10, tá? Vou criar um array com 10 e da mesma forma, apertei Ctrl D, vou criar um array para guardar a coordenada y do meu mouse, certo? Então olha só, então criei aqui 2 arrays com tamanho 10, os dois do mesmo tamanho. Agora eu quero fazer o seguinte, sempre que o usuário apertar uma tecla do mouse, eu vou querer inserir mais um círculo no meu array, tá? Então a gente já sabe, né, que a variável state, quando ela for igual a 0, é porque o usuário clicou com o mouse na tela. Então nesse momento eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer guardar na cor de x, em qual posição? Agora tem uma coisa importante, tá? Como nós vimos aqui no nosso PDF, todo array ele tem sempre um índice, certo? Então aqui tem o índice 0, o índice 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então eu vou precisar ter um índice para saber em qual posição que eu vou querer guardar a minha informação. Voltando então aqui para o nosso programa, vamos precisar então de um índice, tá? Então para isso vamos ter uma variável inteira chamada de index. Vou chamar aqui de index começando em 0, tá? Então quer dizer, quando eu for inserir um elemento, ele vai inserir no meu array na posição 0. Muito bem, então olha só como fica fácil. Aqui na função então mouse, quando o usuário clicou com o mouse, eu vou vir aqui no meu array na coordenada x, na posição index, vai receber o meu mouse x.
Então eu vou guardar a coordenada x do meu mouse no momento que o usuário clicou no array que guarda as coordenadas x. Isso no nosso index, que no caso vale 0. Vou apertar um Ctrl D e a mesma coisa eu faço agora para a coordenada y. E aqui então eu vou guardar a coordenada y do meu mouse. Se eu rodar o programa aqui, vamos tirar fora aqui embaixo, né, que eu não vou mais usar isso aqui. Tira fora isso aqui então, roda o programa. Temos aqui no programa então, dando um foco na Canvas. Se eu clicar aqui, nada acontece. Mas não está inserindo? Tá, mas só inserir não quer dizer nada, tá? Tem que fazer um pouco mais do que isso ainda. Então, para isso, nós vamos voltar aqui no código. Então, aqui, ó, toda vez que eu clico, ele está inserindo. O problema é que ele está inserindo sempre na posição index. E a posição index sempre é a 0. Então, toda vez que eu inserir 1, eu falo que o meu index vai ser igual ao meu index mais 1. Para que na próxima inserção, ele insira agora na posição, no meu array, na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então tem que ir incrementando em qual posição. É que nem comprar passagem no ônibus, né? Tu quer comprar o banco 1, está ocupado, tu pega o banco 2, não pega o banco 3. Ou um banco lá para frente, tá? Depois depende muito da programação, tá? Como vocês querem fazer. Muito bem, se eu rodar esse programa aqui então, vocês vão ver que se eu clicar aqui na tela, nada acontece. Por quê? Eu estou inserindo o meu array aqui, mas não estou desenhando ele. Lembrando que na Canvas, tudo que for desenhado tem que ser dentro da função render, né? Então agora, dentro da função render, eu vou fazer um laço de repetição, né? For int i igual a 0 e menor do que quem? Menor do que index, certo? Se menor que index, e aqui, depois uma arrumadinha, tá? E mais. Então, olha só. Quando o meu index for 0, ele não vai imprimir nada. Quando o index for 1, ou seja, após a primeira inserção aqui, o index passa a valer 1. Então, 1, ele vai já imprimir o índice na posição 0. Porque quando ele for 1, ele não vai ser menor, 1 não é menor que 1, então ele para o laço. Nesse momento, então, aqui eu vou desenhar um círculo, tá? Pode ser com preenchimento. Em qual coordenada? É na coordenada coord x de quem? Da posição i e coord y no índice i. Pronto. Então, ó, o primeiro array guarda a coordenada x, o segundo guarda a coordenada y, ambos na posição i. E o meu i vai variar aqui de 0 até o número de círculos que eu inseri, certo? Aqui o resto agora são os parâmetros normais, né, que vai ser o raio do círculo, vou botar aqui um raio 10 e 10 lados, tá? Mais um lembrete, temos que botar uma cor, color, vou botar aqui vermelho mesmo, já decorei que 2 é vermelho. Ou então posso botar aqui uma cor 1, 0, 1, pronto, vai sair ciano, vai ser uma cor magenta, tá? Com isso aqui, então, agora, a função, quando o programa começa, se eu rodar aqui, ele não vai desenhar nada, porque não tem nada. No momento que eu clicar na tela, aí ele desenhou aqui um círculo, porque eu cliquei na tela. Clicar novamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Entendendo como é que funciona? Então, olha só, esse código aqui ele é genérico para qualquer quantidade de círculos que eu desenhar na minha tela, tá? Aqui, então, é a parte que desenha, e aqui embaixo, quando clicar o mouse, é a função, então, que faz ele inserir mais um elemento na tela, certo? Muito bem, então, olha só uma coisa, mais um detalhezinho, tá? Se nós rodar o programa aqui, até vou mandar um zoom para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e apertar agora 11, 12, 13, 14, 15, o que vai acontecer? Ó, começaram a ver que o programa deu uma travada aqui, começaram as bolinhas a se mover na tela, por quê? Isso porque é o seguinte, tá? Se nós criamos um array com 10 posições, vou mostrar aqui no código, né? Um array com 10 posições, eu não posso usar mais que 10. Se usar mais que 10, é o que chama de overflow, tá? Estou usando espaço que não foi alocado para o programa, então vai dar erro, tá? Não posso fazer isso. Então eu tenho que impedir que o usuário insira mais que 10 bolas.
Para ficar um código melhor, agora eu vou dar uma arrumada nesse código aqui, tá? Vamos usar o seguinte, ó, que até está aqui no nosso PDF, né? Que nós vamos usar agora, começar a usar uma define, para deixar o código mais elaborado, mais bonito. Então, olha só, define tamanho. Toda define costuma-se sempre usar letras maiúsculas, tá? Tamanho que vai ser, por exemplo, 10. Então é o seguinte, agora essa palavra chamada tamanho, ela vale 10. O que eu faço agora? Eu vim aqui no meu array, em vez de botar que ele tem tamanho 10, eu boto que ele é tamanho. Então olha só, fica uma coisa bem mais legível. Aqui embaixo, na função que vai inicializar também, eu vou usar tamanho agora em tudo, tá? Na verdade é o seguinte, toda vez que for inserir, eu tenho que perguntar o quê? Eu tenho que perguntar if, se o meu index, se ele for menor do que tamanho, aí eu posso inserir. Agora bota para cá. Então olha só, com isso aqui então, quando o index for 10, ele não é menor que 10, então o programa não pode inserir mais. Então isso vou impedir que o usuário insira mais do que o espaço que foi alocado. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó, não aparece mais nada, ó, posso clicar à vontade, porque ele já está no limite, então agora o programa está correto. Então com o uso de um define, então ficou muito mais legível o programa. Se eu vier aqui e botar 100 e rodar, aqui agora sim, vou poder inserir aqui várias e várias bolinhas até chegar em 100, tá? Então observe, né, que o nosso programa agora, ele não muda mais nada. Para inserir uma, inserir 10, inserir 1000 ou 1 milhão, o código é sempre o mesmo, porque eu estou aqui alocando então um array com um tamanho já pré-determinado. Aqui no caso com 100 posições, certo? Então viram como é bem simples, tá? E aqui no nosso PDF também comentei que nós temos então a posição, nós já colocamos, também poderia ter um array de cores. Aqui no caso uma cor que pode ser um inteiro, uma cor 1, 2, 3, 4. Então, por exemplo, né, se nós botássemos aqui mais um array de cor, int cor, também com o mesmo número de elementos, tamanho, e cada vez que eu inserir um elemento, eu falo aqui, por exemplo, que a minha cor na posição index vai ser igual, por exemplo, ao index, certo? Então, o index, como é 0, 1, 2, 3, 4, ele vai desenhando a cada círculo com uma cor diferente, também guarda num array de cores. Agora, para isso poder funcionar, então, dentro da função... então, aqui, ó, esqueci de deixar fora, então, aqui, ó. Então, dentro da função, aqui na função do mouse, toda vez que o usuário, então, inserir mais um círculo, ele vem aqui, então, e insere também a cor. E na função render, agora, o que eu vou fazer? Eu vou botar a função color dentro do meu laço de repetição e vou usar, então, o parâmetro cor na posição i, e assim ele vai desenhar agora cada círculo com uma cor diferente. Se eu rodar aqui, então, preto, amarelo, vermelho, verde, azul, e aí cada posição vai ter uma cor diferente, certo? Então fica muito simples então de inserir mais e mais informações. Quem entra aqui no nosso PDF, então, também eu poderia ter um raio, tá? Cada círculo pode ter um raio diferente, uma cor, e outros atributos a mais. Certo? Então essa então que é a ideia então de nós usarmos então arrays, tá? Para representar informações. Então não se pode esquecer nunca do limite de tamanho, aqui no caso usar a mesma variável index para cada elemento, a cada inserção então incrementa mais um. E a função render então é sempre a mesma função, não tem, ela é genérica para qualquer número de primitivas que forem inseridas. Se eu precisar agora passar um array para uma função, também é uma coisa bem simples, tá? Aqui, por exemplo, eu posso fazer, por exemplo, uma função void desenho, certo? A minha função void desenha, eu posso passar para ela, por exemplo, um array, por exemplo, int, um array de cores, aí a sintaxe aqui, então eu simplesmente passo um array, tá? Essa que é a sintaxe. E dentro da minha função desenha, por exemplo, como eu passei um array de cores, ela vai escolher a cor
que eu estou passando. Então, por exemplo, se eu passar aqui o array de cores e também tem que passar aqui o int index. Qual é o meu índice? Então, olha só. Aqui embaixo, então, em vez de setar a cor, eu posso simplesmente chamar a função desenha, passando o quê? Passando o meu array de cor e o i como sendo o meu índice. Tá? Então, agora, ele vai chamar, para cada vez que ele for desenhar um objeto, ele chama a função desenha, passando o meu array de cor, que é esse aqui de cima, e um índice. Aí a função desenha recebe o meu array aqui que tem 100 elementos e um índice, e seta a cor o array de cor no índice que eu passei como argumento aqui. No caso, é o índice 1. Então, se eu rodar isso aqui, vai ficar exatamente como estava antes. Ó. Só que agora, então, eu estou passando um array para uma função. Tá? Então, aqui a ideia é a mesma. Lembrando que eu tenho no máximo aqui 10. Se eu passar mais que 10, aliás, aqui o tamanho é 100. Aqui a cor ficou sempre preta, por quê? Porque a minha função na Canvas, a cor acho que é até 12. Então, como ele pega uma cor que ele não reconhece, ele pinta sempre em preto. Tá? Então, ficou um exercício então, para vocês fazer uma função então, mais genérica para passar uma cor que não está limitada aqui, por exemplo, as nossas, acho que são 13 cores na Canvas, né? 13 ou 14 cores. Tá? Então, essa então, é a forma também de passar funções como argumento, passar arrays como argumento para funções. Continuando aqui então a nossa apresentação, voltar aqui para o nosso PDF, então, vimos então aqui então como fazer então os defines, como fazer aqui a definição então de posição, cor, raio, contador, passagem de arrays, e aqui embaixo agora tem vários exercícios para vocês fazerem em casa, tá? Como por exemplo, fazer a seleção, movimentação e remoção de figuras geométricas, que já vai demandar agora bastante raciocínio, edição no tamanho, certo? Escolha de um tipo de figura, se vai via teclado ou por um menu gráfico, como eu botei aqui no caso. Ó, vocês podem criar um menu, então, como vocês já viram como é que faz para fazer cliques em botões, então vocês podem escolher o tipo de primitivo que vocês vão querer usar para desenhar. E da mesma forma, também vocês podem também criar um menu de cores, onde vocês podem clicar na cor e escolher a cor que vocês vão querer desenhar as figuras geométricas, tá? Então aqui tem vários exercícios bem interessantes que vocês podem então usar para pôr em prática então o uso de arrays. Nosso próximo exercício então vai ser tentar fazer aqui rapidinho um jogo Space Invaders, tá? Uma versão assim mais simplificada porque a versão completa levaria bem mais tempo, tá? Nós não vamos ficar aqui horas e horas mostrando como é que faz em detalhes, tá? Então a ideia é fazer uma simulação bem simples. Basicamente a ideia é simular uma rajada. Eu quero simular aqui um disparo contínuo de várias munições contra os alienígenas que estão aqui em cima, certo? Então vamos ver como é que eu poderia fazer isso então usando arrays. Eu vou usar um array porque eu tenho que simular aqui, por exemplo, vai estar como exercício simular os vários inimigos, que estão aqui em cima os alienígenas, e também simular aqui, por exemplo, a nossa rajada, que podem ser vários disparos consecutivos. Tá? Então como é que eu vou gerenciar isso aqui? É semelhante também a gerenciar os nossos círculos aqui de trás, tá? A solução é bem semelhante. Vamos montar então agora uma solução para fazer isso aqui. Então aqui eu vou apagar tudo isso aqui que não me interessa mais, já foi testado. E não vamos usar mais inserção por mouse. E eu vou querer, sempre que o usuário apertar uma tecla, eu vou querer inserir então aqui embaixo mais um disparo que vai começar a andar para cima em direção lá aos nossos inimigos, tá? Então, a primeira coisa que tem que fazer então é criar aqui então um array. Aqui no caso agora eu vou criar um array de float, tá? Não vai mais ser inteiro porque as minhas munições, os meus disparos vão dar bem devagarinho ao longo do tempo. Então eu vou criar um array de floats, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de tiros. Quantos tiros vão ter? Vamos usar aqui em cima o nosso define de antes, que é 100. Então, o nosso array ele vai suportar 100 disparos, certo? Então, toda vez que o usuário apertar uma tecla, então nós vamos vir aqui, né? Tiros em qual posição? Vamos também usar aqui nossa variável index, né? Então, tiros na posição index, vamos ver aqui, vai ser, por exemplo, igual à coordenada onde ele vai estar. Então, vamos botar que tiro na posição index começa em 0.
e aqui index, agora mais, né? Vamos incrementar, então, para na próxima vez que apertar uma tecla, ele vai usar o nosso array na posição 1, 2, 3, 4, 5. Por que 0? O 0 porque a nossa canvas, a posição mais de baixo da canvas é a coordenada 0. Então o disparo começa na posição 0 e ele tem que, aliás, não começa na posição de cima, tá? Começa na posição 500. Tá? Então 500 é a parte mais de baixo da nossa janela, né? Que está aqui embaixo. A screen width vale 500, não, height. Screen height 500, então a posição mais de baixo é a posição 500. Então o disparo começa na posição 500 e ele tem que ir subindo para cima à medida que o tempo passa. Tá? Só isso aqui então, novamente, se eu for rodar esse programa aqui, tem que tirar fora isso aqui que já não tem mais, né? Vamos apagar aqui o nosso código de antes e vamos rodar aqui. Pronto, aqui está a nossa canvas, eu posso apertar qualquer coisa, nada acontece. Por quê? Ela está inserindo os disparos, mas não está exibindo os disparos, tá? Então aqui vamos usar a mesma função aqui para desenhar agora a nossa rajada. Então vamos desenhar aqui, por exemplo, apenas círculos, tá? Em qual posição? A posição X, vamos botar aqui no meio da tela. Então, na posição 250. E a coordenada Y vai ser os nossos tiros, né? Tiros na posição I. Tá? Então ele vai desenhar um círculo sempre na posição 250, que vão subindo para cima. Tá? Então, raio 10, do mesmo jeito, não vai mudar nada. Tiros na posição I. Vamos botar aqui em cima uma cor, né? Então, cor... Não, color, uma cor, tá aqui nosso vermelhinho descendo, tá? Cor 2, tá? Se eu rodar então nosso programa aqui e apertar uma tecla, aqui embaixo vocês podem ver então que, na Canvas, né? Que aqui embaixo apareceu, bem aqui embaixo já apareceu um círculo, certo? Só que ele não está andando. Por que ele não está andando? Eu posso dar vários disparos, não vai acontecer nada, tá? Porque eu preciso fazer uma animação desses círculos. Como é que eu faço para fazer uma animação? Cada vez, vamos voltar para cá, cada vez que eu renderizar, eu tenho que fazer eles andar um pouquinho para cima, né? Então vamos lá, vamos vir aqui embaixo. Então, o tiro de ilha representa a coordenada Y do meu disparo. Então, se eu pegar esse cara aqui e falar assim, tiros menos igual a 0.1, por exemplo. Então, a cada vez que ele renderizar, aquela balinha vai subir 0.1 na tela para cima, certo? Vamos ver como é que fica aqui então. Apertei aqui um espaço, opa, ó, já estão correndo aqui, estão vendo só? Então vamos dar um zoom aqui, ó, 0.1, então, ó, como minha tela está renderizando muito rápido, então cada vez que eu aperto um espaço, estamos criando uma munição. Ó, se apertar mais rápido aqui então, vou criar várias, tá? Então, simulei agora a nossa primeira rajada, não está muito bonita. Vou mostrar por quê, tá? Está funcionando, acho que está muito rápido. Vamos botar aqui 0.03 para ficar mais devagarinho um pouco. Vamos testar, ver como é que ficou então com 0.3. Vamos rodar a aplicação aqui. E agora temos aqui então elas um pouco mais devagar. Tá? Então, o que eu fiz foi mudar aqui, então botei para apenas 0.3 para ficar um pouco mais controlável. Qual é o problema de usar o keyboard para simular o disparo, tá? Observe o seguinte, se eu rodar aqui a aplicação e apertar uma tecla e segurar, vocês vão ver que ao dar um tiro, gera uma rajada, dá um e dá uma rajada. Isso por que acontece isso aqui? Porque o teclado, se nós vier aqui também no Code Blocks e fizer um teste bem simples, ó, eu vou apertar aqui a tecla X e vou segurar. X, ó. Observe que ele escreve uma e depois ele começa a repetir, que é o refresh do teclado. Por que isso é ruim? Porque ele dá um tiro e espera um pouquinho depois da rajada. Então fica uma solução muito ruim eu usar o keyboard do teclado para simular uma rajada. Tá? Então assim, cada vez que ele dá um refresh, ele insere mais um tiro e eles vão subindo para cima e a cada render eles sobem 0.03. Lembrando que tiros é o nosso array de floats e que tem até 100 disparos, certo? Então, por que isso ficou ruim? Porque eu estou usando o refresh do teclado. Como está aqui no nosso PDF, então a ideia, né? Uma é usar o refresh do teclado com uma solução ruim e depois melhorar usando a função render, tá? Que vamos fazer agora, então, uma solução mais elaborada para nós termos rajadas assim mais precisas, tá?
Voltar para o código, então, como é que eu posso fazer? Então, na função keyboard, eu não quero que a cada vez que a tecla seja pressionada, que ele dê um tiro. Eu quero simular rajadas. Então, para isso, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou precisar de uma variável, pode ser que uma variável inteira, que vai ser por exemplo, atirando. Ela começa em 0. Então, quando eu apertar uma tecla, essa variável atirando vai passar a valer 1. Quando eu soltar a tecla, ela passa a ser novamente 0, certo? Então, vamos lá. Então, na função keyboard, que é a nossa função keyboard aqui, então vamos falar assim, ó, atirando igual a 1. E na função keyboard up, quando a tecla for solta, aqui embaixo a gente fala então que o atirando é igual a 0, certo? Com isso aqui então, nós temos agora um controle. Se eu estou com a tecla dedo cravado ou soltei o dedo, tá? Então eu posso simular se eu estou atirando ou não. E agora, dentro da função render aqui, eu tenho que perguntar o seguinte, né? If, se eu estou atirando for igual a 1, ou seja, eu estou com o dedo lá cravado lá na tecla de espaço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, a cada vez que ele chama a função render, por exemplo, eu vou incrementar, vou guardar mais um tiro na posição 500 e vou incrementar o índice do meu disparo. Tá? Vamos ver então se isso vai funcionar. Vamos rodar aqui então a aplicação. Tá? E o que aconteceu o seguinte, tá? Como a minha canvas aqui está rodando muito rápido, vocês podem ver então que ele girou aqui, sei lá, centenas, milhares de círculos, um em cima do outro. Então eu tenho que ter um controle, não pode ser tão rápido assim. Tá? Uma solução então para evitar isso, como a gente viu então, é nós chamar um sleep, né? O nosso sleep então ele vai reduzir a taxa com que a tela é atualizada. Se vamos botar aqui um sleep de, sei lá, 20, nós vamos ter mais ou menos 50 frames por segundo. Ainda é muito, vamos botar aqui uns 50. Aí vai dar mais ou menos uns 20 frames por segundo, tá? Rodando novamente aqui. Tá, agora tem um probleminha, tá? Vocês podem ver aqui embaixo, ó. Como vocês podem ver aqui agora, a bolinha está andando bem devagarinho, tá? Porque ele está pintando a tela poucas vezes. Então agora a solução para isso é nós incrementar a velocidade com que a nossa munição está se deslocando. Para isso vem aqui então e muda aqui a posição de cada tiro, vou subtrair 1 a cada render. Até que chega uma hora que elas vai ficar boa, tá? Então olha só. Aqui agora ainda está andando muito pouco ainda, como vocês podem ver aqui, tá? Então male ela está subindo na tela. Então ainda está muito lenta a nossa animação, tá? Então, para deixar mais rápido, então vamos botar aqui 3. Tá, vamos botar aqui no código 3, então incrementei a velocidade em 3 e vou rodar novamente. Vamos ver como é que ficou agora. Agora já está mais parecidinho, tá? E só apertar aqui uma rajada, ó, por exemplo, ó, segurei, ó. Observem agora então que ele está gerando uma sequência de bolinhas, ó, de novo, rajada, ó, rajada aqui, então ele não dá mais e começa a pular, tá? Então, essa então que é a forma mais correta de fazer um processo então de simulação de rajadas usando aqui então a nossa programação, certo? Qual seria a melhor forma? Tá? Aqui nós estamos usando um sleep, que não é uma coisa assim muito bonita de fazer, mas pelo menos agora nós estamos usando o conceito de keyboard up e keyboard down, para então saber quando eu estou atirando e quando eu não estou atirando. A mesma coisa tem que ser usada para, por exemplo, controlar um carro, um joguinho, um personagem. Eu também não posso usar o refresh do keyboard. Então, eu tenho que ter as variáveis pulando ou não pulando, girando para a direita, para a esquerda, acelerando ou não acelerando. E sempre simular elas dentro da função render. Então, aqui, enquanto a tecla estiver pressionada, eu vou inserindo mais e mais disparos no meu programa. Quando solta a tecla, então, ele simplesmente para, certo? Então, isso aqui já ficou uma solução bem mais bonita, tá? A função de render não mudou nada, só que mudou aqui foi o passo, que agora eu botei 3 para simular, então, a movimentação um pouco mais rápida. Se eu aumentar aqui o FPS, o que vai acontecer é que eu vou poder ter rajadas de mais do que 20 vezes por segundo. Então, eu posso também ter um controle, né? De, por exemplo, só inserir um novo tiro
a cada 2 renders, por exemplo. Como é que eu poderia fazer isso? Uma simples variável que vai contando, se ela chegar em 2, eu posso inserir, senão eu não posso inserir. Então, para fazer um controle de quantos disparos vocês podem realizar por segundo. Então, tem várias formas, tá, que vocês podem usar para fazer esse controle. Então, todas elas ficam como exercícios, tá? Da mesma forma, aqui nós temos um limite de 100 para o nosso array, tá? Se eu rodar meu programa aqui, então, e travar o dedo aqui embaixo, o que vai acontecer, ó? Fiz uma rajada aqui de sei lá, umas 20, 30, mais uma rajada grande, mais uma rajada grande. E se for dando várias rajadas aqui, vai chegar uma hora que vai estourar o meu array. Já vai ter estourado mais ou menos, tá? No momento que ele estourar, vai acontecer como antes. O programa vai travar porque ele está usando memória inválida. Então, da mesma forma aqui, que posso tentar disparos individuais ou disparos de rajadas, tá? Aqui ele não estourou ainda, tá? Mas daqui a pouquinho ele vai estourar, tá? Então a ideia, novamente também aqui, é que vocês sempre coloquem aqui, né? Atirando igual a 1 e, vamos botar aqui uma condição, e o nosso index tem que ser menor do que tamanho. Então agora com essa condição adicional aqui, então ele só vai inserir no momento em que chegar até 100. Então se eu botar aqui um pouco menos para nós testar, vou botar aqui apenas 10 e nós rodar agora aqui, nós vamos ver então que se eu traçar uma rajada, ó, acabou, não posso dar mais nenhum tiro. E qual o problema? Eu não posso dar mais um tiro pelo resto do jogo, tá? Porque o meu array de disparos encheu e meu jogo acabou. Mas aqui vocês podem perceber. Vocês podem perceber que no momento, por exemplo, aqui eu disparar aqui uma rajada e que as minhas munições saírem fora da tela aqui em cima, o que eu posso fazer? Eu posso remover elas e liberar espaço para outros disparos, tá? Então não vou colocar apenas 10, tá? Vamos botar aqui, pode ser 100, mas o fato é que quando a munição sai da tela, então ela tem que ser removida. Como que eu posso fazer isso, tá? Vamos ver aqui então rapidamente. Uma ideia então para gerenciar a rajada é, então por exemplo, né? Sempre que uma munição ela sair da tela, o que eu posso fazer? Eu posso pegar todas as outras e mover todas elas uma posição para a esquerda do meu vetor, tá? Então aqui, o array na posição 0 recebe o que estava na posição 1. O que estava na posição 1 recebe o que estava na posição 2. E todos eles vão sendo passados uma casa para a esquerda. No momento que aqui informação 10 sair da tela também, esse cai fora e eu vou trazendo todos os elementos para frente no vetor e vou, obviamente, né, quando eu faço isso, eu tenho que ir diminuindo a nossa variável index, ela vai ser subtraída em 1 para eu poder, então, inserindo novos elementos na tela, certo? Vamos mostrar, então, agora como é que eu posso, então, implementar essa estratégia aqui que eu acabei de comentar, tá? Então, uma estratégia muito simples, né? Então, aqui no primeiro módulo, então, nós temos o módulo, então, que faz, vamos botar aqui em comentário, né? A inserção de novos disparos, certo? Na sequência, aqui embaixo, então, eu vou fazer a remoção de disparos fora da tela. Então, aqueles disparos que saíram da tela, então, eu vou fazer a remoção deles. Como os disparos, então, eu vou assumir aqui que eles sempre vai ser feito de 1 em 1, porque o disparo é de 1 em 1. Então, todo aquele disparo que tiver com coordenadas maiores do que menores que 0, ele começa na posição 500 e vai indo até chegar na posição 0. Então, quando chega na posição 0, eu vou simplesmente remover ele do vetor, tá? Como é que eu posso fazer isso aqui, então? Vamos tentar fazer um código, então, aqui rapidinho, tá? Então, a remoção tem que ser o seguinte, eu vou iterar em todos eles, e sempre é o seguinte, ó, o que está na posição, a informação que está aqui no array 0, foi a primeira informação que foi inserida, então é a primeira munição que está subindo. Então, sempre eu vou remover da posição 0 e trazer todos os demais uma casa para a esquerda. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Então, eu vou fazer um for, então, por exemplo, aqui com o i igual a 0, normal, tá? E eu vou ter que perguntar, então, vou fazer o seguinte, vamos fazer primeiro uma verificação. Eu só vou remover o primeiro, tá? If o quê? Se, vamos lá, então, algumas verificações. Primeira coisa, se index tem que ser maior que 0, então, para garantir, né,
que existe alguma informação no nosso array. Então, olha só, o index tem que ser maior que 0, certo? Se o index for maior que 0, é porque no mínimo existe uma munição que está se movendo na tela. Se isso for verdade, o que tem que perguntar? Eu tenho que perguntar, então, se o nosso array, então aqui os nossos tiros na posição 0, que é o que eu vou testar agora, que é o primeiro do meu array, que é sempre o que está mais para cima, se a posição dele for menor do que, por exemplo, 100, tá? Para nós poder ver, então, ele desaparecendo na tela. Então, se ele for menor que 100, é porque ele estava aqui embaixo, estava em 500, foi subindo em 400, 300, quando ele chegar em 100, eu quero remover ele para fora do array. E para isso tem que fazer o quê? Então, eu tenho que pegar aqui no nosso material, todo mundo que estava para a direita tem que ser movido uma casa para a esquerda, certo? E depois, obviamente, subtrair o nosso index em 1, porque agora tem uma munição a menos. Então, quando eu atiro, eu insiro e incremento. Quando eu atiro, eu insiro. E quando ele sai fora da tela, eu tenho que remover e puxar todos para a esquerda. Vamos ver como é que fica isso aqui, então. Então, se o nosso tiros na posição 0, que é a primeira posição inserida, for menor que 100, então o que eu faço? Agora eu vou fazer um for aqui, então, né? Vamos copiar esse for aqui, vamos botar aqui dentro. Vou precisar fazer um laço de repetição. Então esse aqui eu vou apagar daqui. Tenho que fazer um laço de repetição começando em i igual a 1, tá? Porque eu vou começar o 1, vai para a posição 0. E menor ou igual que index, tá? Então, se tivesse apenas um elemento, o nosso i vale 1. Então, eu vou pegar o elemento 1. Então, vou fazer o seguinte, ó, vamos lá. Tenho que pegar aqui o nosso tiro na posição i menos 1. E ele vai receber a informação que está na posição i. Vamos ver se está certo isso aqui, tá? Vamos fazer uma simulação rápida aqui, ó. Então, por exemplo, esse aqui vai sair tudo fora. Aí depois que ele verificou aqui que ele removeu, o nosso index tem que ser menos. Então, ele tem que ser subtraído de uma posição. Vamos ver se está correto. Então, vamos lá, analisar de novo aqui o código. Toda vez que o usuário apertar uma tecla, ele insere mais um tiro e incrementa o índice. Toda vez que o nosso index for maior que 0, então quando tiver munição, se a posição na posição 0, que é o primeiro disparo que mais está para cima, for menor que 100, então eu faço o quê? Eu faço um laço de repetição, começando em 1 até o último, igualzinho aqui ao que renderiza, o laço então é o mesmo, só que agora a posição i-1, que é a posição, quando i começa em 1, vai ser 0, recebe a posição 1. Quando i for 2, a posição 1 recebe a posição 2. A posição 2 recebe a posição 3, a posição 3 recebe a posição 4, e assim por diante. Então todas as peças vão ser movidas uma casa para a esquerda, certo? E se ele entrou nesse if aqui, então é porque ele removeu um elemento. Então, ele vai decrementar a quantidade de elementos do nosso array. E aqui embaixo, então, é a função então, que renderiza os nossos objetos, que vai pegar do nosso i igual a 0, que pode ter sido decrementado ou que pode ter sido incrementado, e vai desenhar os nossos disparos. Vamos ver se vai funcionar? Vamos testar aqui rapidinho, então. Então, estou disparando aqui, as munições estão subindo. Vamos mostrar aqui na principal. Ó, sumiu, certo? Então, olha só. Então, agora que eu posso ir disparando, ó, já encheu o array, não cabe mais que 10. No que elas subiram, ó, aí posso novamente disparar mais. Então, o algoritmo ele está funcionando, tá? Então, encheu o buffer de 100 disparos, no que ele sai lá em cima. Aí, ó, aqui não posso inserir mais nenhum, já tá cheio. No que eles chegar lá em cima, eles começam então a desaparecer e aí libera mais espaço para outros disparos, tá? Isso porque eu botei aqui apenas um array com apenas 10, né? Se eu botasse um array maior, eu poderia ter 100 disparos simultaneamente, ou 1000 disparos, ou coisas mais complexas ainda, certo?
Então aqui, né? Então, apenas com um array de 100. Então fica um código bem interessante, tá? Dá para simular coisas bem legais, inclusive a parte então de remoção do começo do array, usando aqui então um laço bem simples com uma verificação se o índice é maior que 0 e se a posição já tem que ser removida ou não. Tá? O resto não mudou nada. Voltando ao PDF então nós temos aqui então a solução, certo? Então vimos aqui que aqui na direita é quando tu insere um disparo e aqui na esquerda então é quando eu vou removendo o que já está fora da tela. Como exercício para vocês fazer agora em casa, então tem muita coisa que pode ser feita com isso aqui, tá? O nosso Space Invaders ele não tem os alienígenas aqui em cima, ele não tem as naves, tá? Então a ideia é criar então um array, que pode ser um array de retângulos, para vocês então simular aqui embaixo todos os inimigos que estão em cima da minha tela. Outro nível mais avançado, os alienígenas também podem atirar para você. Então eles atiram para baixo e vocês atiram para cima. Se a munição pegar em vocês, então vocês vão morrer. Como é que eu sei se a munição pegou em mim? Lá do nosso módulo 4, nós temos um algoritmo que verifica, por exemplo, se o mouse colidiu com uma caixinha, que é para fazer o quê? Simular, por exemplo, um clique em botão. Então eu posso usar a mesma abordagem, ao invés de ser mouse X aqui e mouse Y, vai ser o quê? Vai ser justamente a coordenada aqui do meu tiro. Aqui no caso a coordenada era um eixo Y e o nosso X era sempre 250. Mas se você criar aqui, por exemplo, um array de tiros em Y e tiros em X, vocês podem mover o mouse e o canhão mover e começar a tirar rajadas de todos os modos diferentes, tá? Então, o algoritmo para fazer isso aqui, então, é o semelhante que nós vimos lá no módulo 4. Também posso criar aqui efeitos visuais quando o alienígena é abatido. Ou seja, ele explode, a bolinha vira outra coisa, alguma coisinha assim mais bonita, tá? Que vai demandar bastante trabalho. Que no nosso foco aqui, fazer coisas bonitas com efeitos artísticos, tá? Isso demandaria assim, muito tempo e foge do curso de programação, tá? Então, mas para quem tem interesse. Da mesma forma, também eu posso fazer um algoritmo para remoção do alienígena quando ele for abatido. Então, assim como também eu removo as munições que subiram muito na tela, eu posso remover os alienígenas cujo aqui o disparo acertou nele, então ele simplesmente some e aí eu vou limpando em cima a minha tela. Certo? Então, também eu posso fazer aqui um gerenciador de vidas, como está aqui embaixo, aqui, ó, tirar fora isso aqui. Quando começa o jogo, então você tem aqui embaixo, aqui tem 5 navezinhas, tá? Então vocês podem, quando morrer, subtrair uma, subtrair duas e começar a elaborar soluções mais interessantes, tá? Então, com o que vocês viram hoje aqui, então dá já para fazer muita coisa bem mais elaborada. Uma coisa que a gente não pode fazer aqui ainda é fazer disparos na diagonal. Isso nós vamos ver um módulo mais para frente, na parte de manipulação de vetores, vetor de direção, e aí vamos poder então fazer simulações mais elaboradas para jogos realmente mais elaborados. Então o que mais também tem de exercício sobre arrays, tá? O que a gente viu aqui então hoje foi uma abordagem bem gráfica, tá? Mas vocês podem então usar arrays para infinitas coisas, tá? Por exemplo, eu quero fazer um gerador de números randômicos. Já vimos como é que gera número randômico no módulo lá de trás. Então eu posso usar um laço de repetição e preencher um array com números randômicos. Na sequência, vocês podem então tentar fazer um algoritmo que vai ordenar esse vetor em ordem crescente. O que é ordenar um vetor? Ordenar um vetor é pegar um vetor e tira, tipo, o 10 aqui, bota para cá, esse aqui bota para a esquerda, bota para a direita, e vocês vão ordenando os valores até que todos fiquem em ordem crescente, tá? Tem vários algoritmos de ordenação, vocês podem procurar caso não conseguir pensar em um, e depois podem então usar até mesmo printf para verificar se o vetor criado está realmente em ordem crescente. Caso forem usar programas com printf, tá? O que vocês têm que fazer? Vocês podem vir aqui na Canvas e colocar o código, por exemplo, aqui na função main e comentar a Canvas, tá? Se vocês comentarem a Canvas aqui, por exemplo, esse programa que ele vira um programa convencional e vocês podem botar aqui códigos como criação de arrays, printf e tudo mais, e o programa vai ser um programa convencional. Se eu rodar o programa aqui, o programa executa e finaliza, tá? Porque ele não fez nada, então o programa já acabou, tá? Então vocês podem também usar isso aqui
para fazer depurações, tá? Outro exercício bem interessante que vocês podem fazer é o jogo Nibbles, tá? O jogo Nibbles é um joguinho, como vocês podem ver aqui então, ele é uma cobrinha, aqui a bolinha vermelhinha aqui é a cabeça e aqui atrás a cauda. Qual é a ideia do Nibbles, tá? O Nibbles é basicamente um simulador de rajada de tiro, como a gente fez aqui atrás na nossa implementação do Space Invaders. Por quê? Quando a cobrinha começa a andar, a cabeça vai andar, então ela vai ter uma posição nova, e o rabo tem que ser movido para frente, então a cobrinha ele vai andando, a posição de trás some e insere mais uma na frente. Sai da frente, insere outra. E você consegue então simular ela se movimentando. Quando a cobrinha ela pega aqui, por exemplo, um item, aqui, uma frutinha, não sei o que é, então ela vai crescer 3, 4, 5 posições. Então, em vez de ela só insere elementos, ao invés de também remover os elementos da cauda. Então, aqui na cabeça da cobra, vocês vão inserir elementos, e aqui atrás na cauda vocês vão removendo quando a cobrinha vai andando. Então, esse é mais um exercício bem interessante que vocês podem fazer então para explorar o uso de vetores, certo? Então essa então que é a ideia desse módulo, não fazer algo muito comprido. Depois nos próximos módulos nós vamos ver matrizes, que nada mais é do que um array bidimensional ou tridimensional. Depois nós vamos ver mais para frente estruturas, que é a forma então de poder, por exemplo, agrupar todos esses arrays em um único, tá? Então criar soluções mais elaboradas, tá? Então, para esse módulo então é isso aqui, e então até a próxima.